Bom dia, Marcele. O professor vai aguardar mais alguns minutos. Daqui a pouco o professor vai fazer a revisão das questões de história, né, que está acontecendo uma avaliação diagnóstica. Daqui a pouco o professor já faz revisão, o que que vai estar caindo, o que que é importante você estar revisando. E se em caso tiver alguma dúvida ou não lembrar, o professor torna a explicar. Bom dia, Davi. Bom dia, Cibele. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. O professor vai aguardar mais uns minutos e vai utilizar essa aula para fazer revisão. Vocês estão fazendo essa semana, né? Já começou a avaliação diagnóstica. Você já fez alguma, Davi? Estou fazendo uma agora, a primeira parte. Entendi. Está sendo fácil, tranquilo, difícil? Agora aqui está fazendo a pergunta sobre lá a explosão lá em Beirute. Eu sei bastante Entendi. disso na TV, essas coisas. Ana, bom dia, Ana Heloísa. Você já fez alguma avaliação diagnóstica, Ana Heloísa? Está sendo difícil, Ana? A avaliação diagnóstica, você vê que é difícil? Está tranquilo? Cibele já fez alguma avaliação, Cibele?
Hoje foi publicado para vocês, tem mais uma avaliação diagnóstica de hoje, né? São 5 perguntas, e as perguntas de hoje são da matéria de história também. Então, essa aula é muito importante porque nós vamos fazer revisão. Então, eu acredito que se você acompanhar a explicação do que vai cair na prova, e se surgir alguma dúvida, tem esse tempo para estar tirando as dúvidas. Então, o professor vai estar explicando para vocês os assuntos que vão fazer parte dessa avaliação diagnóstica de história. Então, hoje, se você entrar daqui a pouco na Positivo On, você vai perceber que o professor de história colocou o link lá do formulário, né? E tem 2 perguntas. E, professor, quais temas que são essas perguntas? A primeira pergunta é sobre as grandes navegações, certo? O professor vai fazer revisão, vai explicar. Bom dia, Gabriel. E a segunda é sobre os índios, tá certo? Sobre os casamentos, os costumes, os trabalhos dos povos do Brasil, né? O professor vai abrir uma apresentação, vai colocar algumas questões de simulado para a gente ver o que está acontecendo, como é que a gente está entendendo o assunto, e após isso a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. Então, o primeiro momento é bom dia, sejam bem-vindos. Aula de História, está presente nessa aula a Ana, Heloísa, a Cibele, Davi Newton, Gabriel, Marcele. O professor vai utilizar esse período para fazer revisão das questões que estão já da matéria de História, da avaliação diagnóstica. É simples, porém, se você não lembra, vão utilizar esse momento para a gente para se tirar das dúvidas, né? O professor abriu uma tela, um slide, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar. Já que começou a aula, vou ligar aqui a câmera. Davi já apareceu? Olá, já. Certo. O professor vai colocar uma pergunta que vai servir de revisão. Davi Newton, você pode fazer a leitura dessa pergunta? Diziam os mareantes que depois desse cabo não há nem gente, nem povoado algum. A terra não é menos arenosa que os desertos da Líbia, onde não há água, nem árvores, nem erva verde. O mar é tão baixo que uma légua de terra não há mais fundo, não há fundo mais que braça. Isso. Pessoal, o que ele acabou de ler é um relato de um viajante da época que dizia que depois do cabo lá, o Cabo das Tormentas, lá na pontinha da África, lá, dizia que depois daquele cabo, eles não acreditavam que existia mais gente. Então, para eles, não existia mais ninguém e que praticamente o mundo não era dessa forma, dessa maneira. E o que ele está lendo aqui, o que ele fez a leitura desse cabo, dessa expressão do navegante, do navegador dizendo que não existiam mais ninguém, mais terras, mais nada. Na visão deles não existia mais nada, até o momento que eles conseguiram encontrar um caminho para a Índia, né? Esse texto que ele leu, qual a opção que pode ser colocada como correta? A. Grandes navegações no início da Idade Média. B. Revolução Industrial na Idade Contemporânea. C. A expansão marítima lusitana, que é dos portugueses. D. Navegações fenícias. E. Neocolonialismo. Você vai digitar no chat ali para você qual é
a alternativa correta. Se fosse essa questão, né? A questão é sobre esse assunto, e a gente vai estar, algumas perguntas a gente vai estar vendo, né? Relembrando, na verdade, a palavra certa é relembrando. A gente vai estar relembrando, e você vai digitar, professor, ali, se fosse assinalar, se fosse colocar, se fosse uma questão da prova, ou para você, qual é a questão correta ali? Esse texto, ele pode, ele está se referindo a que época? A qual assunto? Idade Média, Revolução Industrial, expansionismo marítimo, né? As viagens marítimas de Portugal, a C. A D, as navegações fenícias lá na Idade Antiga, ou a E, o neocolonialismo na Idade Contemporânea. Isso que é fácil, particularmente, a minha opinião, é fácil. Já teve uma resposta. Davi colocou A, Gabriel E. Davi, você tem o seu LDI aí, Davi? Sim. Ótimo, perfeito. Mas eu não estou olhando ele, Não, não, só para saber. O Davi e o Gabriel já responderam. O professor vai aguardar a Marcele, a Ana e a Cibele. Os meninos já responderam, faltam as meninas. Enquanto isso, eu vou responder lá Não, não precisa responder lá não, Davi. Aí vai perder a concentração. Vamos tentar. O professor vai responder explicar para mim a Marcele, Cibele, todo mundo colocou. As meninas colocaram A e o Gabriel colocou E. Tá. O professor vai aqui novamente. Pessoal, se você tiver com LDI, não pode ser idade média. Nós estamos falando de idade contemporânea, então não é essa aqui, tá, pessoal? A não pode ser, porque nós estamos na idade contemporânea. Esse texto está falando das viagens marítimas de Portugal. A alternativa correta é a C. Sabia que não estava certo. Portugal. Ó, Lusitano é relacionado a Portugal. Vamos para a próxima, né? Eu pensei assim, ó. Eu achava que era C também, mas eu fui na A por causa de grandes navegações, mas sei, Ali, Portugal é o que tinha contornado ali, então tinha chegado ali no Cabo das Tormentas, então eu estava meio assim sim. atrás. Na verdade, ali é só para a gente relembrar um pouquinho que a gente está estudando o período da Idade Moderna, só para isso, tá certo? É interessante, não é? A 2. Davi, pode fazer a leitura? A esquadra enviada por Dom Manuel, rei de Portugal, às Índias, sob comando de Pedro Álvares Cabral, tinha como objetivo Pode continuar. a estabelecer uma sólida relação comercial e política com os povos do Oriente, b. procurar outro caminho que conduzisse ao Oriente sem utilizar o Mediterrâneo, c. combater a pirataria das colônias portuguesas na costa oeste da África, confirmar a existência de minas de metais preciosos no sul da Ásia, verificar as possibilidades de exploração de mão de obra escrava. Ok, esse aqui é fácil. O primeiro navegador a chegar na Índia foi Vasco da Gama.
Quando ele chegou na Índia, ele retornou com as especiarias, ele ganhou tanto lucro que o rei mandou outro viajante, outro navegador. E o nome desse navegador é Pedro Álvares Cabral. Ele saiu com mais de 1.000 pessoas, com 13 embarcações, a mandado do rei Dom Manuel, rei de Portugal. E o que ele queria fazer lá na Índia? A, B, C, D ou E? O que ele queria fazer na Índia? A Índia tinha bastante especiarias, né? Sim, pimenta, cravo, canela, gengibre, essas especiarias eram utilizadas para conservar os alimentos, para temperos, perfumes, óleo, também como até remédio fazia chá no caso, né? E por que o rei Dom Manuel mandou esse navegador, que ele acabou chegando no Brasil, mas ele queria chegar à Índia? Ele parou no Brasil, mas o destino de Pedro Álvares Cabral era a Índia. O que ele queria fazer lá na Índia? O rei, qual a intenção do rei mandar ele? Era sobre comércio, era sobre outra rota pelo Mediterrâneo, era matar os piratas que estavam perto da África, era minas de metais preciosos na Ásia, o que era? Se você sabe a resposta, está lendo, pode digitar lá no chat, na parte de mensagem, só colocar sua. A proposição intelectual da Ana Heloísa é a. Piada do ano essa daí. Nunca vai se perder. É bom, né, saber que os alunos da escola estão ficando assim bem culto, bem desenvolvidos, estão super dotados. É, Muito bom saber, né? Isso é bom, né? A escola tem que ficar inteligente, né? Ir para a escola tem que aprender palavras novas. meu filho, foi isso. Marcelo colocou letra A também. O Gabriel saiu. Estranho. O Davi já respondeu, Davi? Já também, né? Vamos corrigir. O Gabriel, você está passando álcool na mão, daqui a pouco ele retorna. Ou passando álcool no celular, né? A resposta correta, pessoal, é a A. O objetivo, parabéns para a turma aí, o objetivo de chegar até a Índia, de mandar Pedro Álvares Cabral até a Índia, era em relação ao comércio, né? A relação à política. Em outras palavras, Das especiarias. isso, especiarias, o comércio, o lucro. Então, relação comercial está envolvendo isso, o lucro, né? Então, esse aqui, eu acredito que não foi difícil de entender, né? Se Essa ele voltou aqui, com mais especiarias, como é que ele foi lá com. Como é que era D lá, que era, Minas de Metais? Não tinha como ser não, Minas de Metais. nem dava certo, né? Deixa eu entrar agora em outro assunto que vai cair na avaliação de vocês,
sobre casamento. Está aparecendo na tela, Davi? Sim. Casamento indígena. A primeira pergunta, que é do volume 1, é sobre as grandes navegações, que é o momento que os navegadores, né, vão viajar até a Índia em busca de especiarias. E a segunda pergunta é sobre os povos do Brasil, os costumes, casamento, trabalho. Na aula passada a gente conversou bastante sobre isso, eu acredito que a gente entendeu bem, e o professor vai fazer revisão sobre isso. Davi, pode fazer leitura? Casamento indígena. Exemplos de costumes indígenas. Entre os tinguis botos, o casamento entre índio não índia era permitido. Mas aquele índio não continua residindo na tribo. Cá, cá e após os noivos já são iniciados sexualmente e não há obrigação de fidelidade conjugal até que resolvam ter filho. Carajás. Quem escolhe marido para a filha é a mãe. Homens, chavante, devem morar na casa dos sogros, casa-se com uma ou mais mulheres da mesma casa. Homem, tucuna, procura outro que tenha uma irmã, pede para casar com a irmã dele e lhe oferece sua irmã solteira. Entre os tupis, Suruí e Assurini é permitido e frequenta casamento entre tios e sobrinha. Ok, o professor vai dar uma pausa aqui e vai explicar para vocês uma coisa bem simples. Quando a gente fala sobre índio, os povos do Brasil, nós geralmente nós pensamos que falam sempre o mesmo idioma, vestem a mesma coisa, é tudo igual, é tudo parecido, não tem diferença, eles falam, se vestem, moram, e a gente viu na aula passada que eles têm costumes, têm idiomas, têm cultura diferente de um do outro. Aqui o professor trouxe rapidamente que até entre o costume de casamento é diferente. Aqui são alguns exemplos. Nós percebemos, Carajás, quem escolhe o marido para a filha é a mãe. Isso é muito interessante falar, por quê? Porque quando a gente fala em índio, a gente não tem muito conhecimento, a gente pensa que são um povo, até tem gente que fala que é atrasado, né? Intelectualmente, culturalmente, e a gente vê que eles, os tupi daqui, do litoral, e se for comparar e for estudar, analisar com uma tribo que está lá no interior da Amazônia, eles são totalmente diferentes, igualmente o brasileiro. Se a gente pegar o brasileiro e comparar com o argentino. Tem diferença, Davi? O índio brasileiro com a Argentina? Não, nós, você, eu, nós aqui que estamos nessa turma aí. Se nós formos comparar com os alunos lá da Argentina, tem diferença? Sim. Me diz uma diferença. Que diferença de país? Diferença de país? Isso. O que mais que você é diferente de um argentino? Costume, língua, jeito de se vestir, Comer, essas coisas. o tipo de Sim. casa. E se tu for procurar um pouquinho, até o tipo da alimentação, a maneira que tu compra, aqui é um tipo de moeda, lá é outra, né? E essa mesma Sim. diferença tem entre os índios, principalmente agora a gente está vendo rapidamente sobre o costume de casamento. Olha só, aqui algumas tribos, existem milhares de povos indígenas, né? A gente já viu sobre isso.
E aqui está falando que nos Carajás, quem escolhe o marido para a filha é a mãe. Olha que interessante, né? Cadê as meninas? A Ana, a Marcele. Olha só, se vocês fizessem parte dessa tribo indígena, Carajás, quem ia escolher o marido para vocês seriam a mãe de vocês. Que bacana, né? Eu acho muito interessante isso. Bem diferente. Já pensou, Marcelo, que alegria que seria? Você não saberia quem seria o seu esposo, o seu pretendente, a sua mãe que ia escolher. Chegava num dia, sua mãe trazia, né? E de repente, ó, é uma. E isso, pessoal, é bem diferente de outros povos. Um exemplo, lá no povo, o povo da Bíblia, os judeus, que quem escolhe o marido para a filha é o pai. O pai vai, conversa com alguém e diz assim, ó, eu tenho uma filha para casar, ela já está com a idade de casamento, tem a idade de casar também lá. Aí tem a idade de casar e chega lá, conversa, né, com outro pai de família e vai conversar com ele. E ele disse, não, eu tenho um filho que está na idade para casar. E eles fazem um acordo, então vai ser feito o casamento dos nossos filhos. Então vai, sem a filha saber, às vezes sem o rapaz saber, acaba fazendo esse casamento. Acontecia lá entre eles. Quem escolhia o casamento era o pai, sem a filha perceber, sem a filha saber. Então, essa opção de escolha, essa pertence à idade atual, mas antes, geralmente, quem escolhia o esposo, o marido para a filha, era o próprio pai. Sem a filha saber, às vezes sem a filha conhecer, era feito assim. E nessa tribo indígena, é a mãe que tem essa iniciativa, muito diferente dos povos antigos. Olha só. Vamos continuar aqui. Casamento indígena, exemplo de costumes indígenas. Existem 3 formas de casamento para os carajás. Pode fazer leitura, Davi? Árabe, casamento tradicional. Kota Ubirena, namoro escondido, casamento. Exiderote, casamento anteriormente, viúvos ou separados. Ok. Os costumes também eles têm, de namoro escondido, coisa e tal. Existe entre os índios também isso, tá certo? Depende da tribo indígena. E também quando fica viúvo, né? Se torna a casar. E aqui a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes. Casamento indígena, exemplo de costumes indígenas. Pode fazer leitura, Davi? Na Nambiquara, o chefe pode ter várias esposas. Alguns casais indígenas não demonstram afeto com beijos e abraços. O amor não é o principal fator para a escolha de um cônjuge. cônjuge. Aí lá embaixo está assim, ó, elas, bom caçador, agricultor, guerreiro ou curandeiro de prestígio. E eles procuram as mulheres mais trabalhadoras, em vez das mais bonitas. Eu vou interromper isso aqui, depois eu vou retornar o slide. Eu estou saindo da apresentação, a Cibele também retornou. Vai ter uma pergunta para vocês, na avaliação diagnóstica, sobre os costumes indígenas. E para vocês terem noção que até o casamento entre os índios é diferente de uma tribo para outra. Tem tribo que quem escolhe é a mãe que acaba escolhendo o pretendente, né, para a própria filha, né? A filha quer casar e de repente a mãe que acaba procurando, né? E em algumas tribos eles procuram não as pessoas mais bonitas, eles procuram as meninas que mais trabalhadoras. Então, para a gente ter essa noção que os costumes é muito diferente de uma tribo para outra. Outra coisa também que o professor vai destacar,
que entre os índios também tem essa diferença de trabalho, de costumes. Então, dependendo da tribo indígena, a festa, que se chama ritual, é diferente de uma para outra. Nós, quando a gente fala em casamento, às vezes tem aquele casamento num cartório, às vezes tem um casamento na igreja, casamento na família, né? E se a filha não gostar, ela é obrigada a aceitar o casamento? Ô, Marcele, boa pergunta. O que tu acha, Davi? Qual que tu acha? Isso mesmo. Fazer o quê, né? É assim, ó, o professor vai dar dois exemplos bem simples. Vamos pegar o povo lá da Bíblia, lá, os hebreus, lá o pessoal de Israel. O pai, ele conversa com alguém e diz assim, ó, vou dar um exemplo bem básico. Acho que vocês já até ouviram falar sobre Abraão. Não sei se já ouviram falar sobre Abraão, já foram um dia na igreja, já leram alguma coisa Abraão. Abraão queria arrumar uma esposa para o filho. Ele manda o empregado dele ir lá procurar, lá na família dele, procurar uma esposa para Isaac. E encontra Rebeca. Isaac nem sabe como é que é Rebeca ou deixa de ser. Ele tem que aceitar o que o pai decidiu. Não tem opção de, ela não é do meu tipo, isso não existe. Então, o que o pai decidiu, está decidido. E de repente a mãe, ela vai até uma de repente assim, ó, ela entra dentro de uma aldeia aonde está o moço e vai lá e diz assim, ó, leva um prato de comida, uma tribo indígena é isso, leva um prato de comida ou leva um presente e dá o presente para o rapaz, ou ela faz um prato de uma refeição, um prato de comida, leva lá para esse rapaz e diz para ele assim, ó, eu tenho uma filha para casar com você. Aí se o rapaz aceitar a comida, saborear a comida, mostrar um sorriso, certamente, que lá eu tá feito. Mas também ele não é obrigado, o rapaz não é obrigado a aceitar o casamento. Se ele aceitar o presente, entendeu? Então tá feito o casamento. Para vocês entenderem bem a lógica. Pessoal, tem uma palavrinha que o professor precisa dizer para vocês que se chama ritual. Então, esse ato, essa ação, essa cerimônia que acontece na igreja dos noivos se casando, a gente chama de ritual. O ritual de casamento. E na tribo indígena, quando a mãe faz um prato muito saboroso e de repente ou pega um presente ou faz uma comida, leva lá para o noivo, isso se chama ritual também. Então, ritual de casamento, para nós, é igreja, é cartório, é uma reunião de família, né? E para os indígenas, isso também é um ritual. A mãe pega um prato de comida, vai até o rapaz lá e dá o prato de comida para ele. E diz assim, ó, eu tenho uma filha para casar com você. Aí o rapaz, ele tem a opção. Se ele aceitar o prato de comida, ele aceitou o casamento. E se ele deixar e sair da aldeia, ficar um dia e ele não comer, é que ele não aceitou a proposta, né, da mãe da filha, no caso, né? É uma maneira diferente, mas era usado, tá certo, pessoal? É bem diferente. Mas, Marcelo, respondendo, a filha não tinha opção de aceitar ou não. É uma também que ela queria desencalhar, né? Mas ela não tinha opção, sempre assim, não tinha opção de dizer que não quer, tá certo? Não quer porque, para eles, essa noção que a gente tem hoje de é bonito, não é, essa noção não existe para muitos lugares. Tem essa noção assim, ó, é trabalhador, é trabalhadora, tem essa noção de trabalho. Então, muita tribo indígena não tem esse aspecto de boniteza. O rapaz é trabalhador, a moça é trabalhadora, tem essa noção. Dependendo da tribo indígena, varia, mas só para vocês terem uma noção que, dependendo do lugar, os costumes são diferentes. Marcelo, entendeu?
Então, o que a mãe decidisse, estava decidido. E lá no tempo da Bíblia, o que o pai decide, até hoje, tá, pessoal? Os judeus, o que o pai decide, está decidido. Filho, você vai casar com aquela. E já está feito o acordo entre os pais. De repente, um exemplo, o Davi está com 30 anos e o Davi quer casar. E o pai do Davi vai na casa de alguém, vamos supor, da moça tal, conversa e diz assim, ó, eu tenho o filho para estar tá na idade de casamento. E aí ele diz assim, eu também tenho uma filha que tem idade de casamento. Então, eles fecham um acordo, eles apertam a mão e fecham um acordo e marcam até a data. Agora seria assim, só. Marcam a data, sim, marcam a data. E daqui a pouco o rapaz fica sabendo, ele vem para casa e diz assim, filho, seu casamento está feito. Tô ferrado. Aí o Não. Davi vai ficar pensando, meu Deus, como que ela? O Davi não pensa isso. O Davi, ele pensa diferente. Na cultura dele, eles pensam assim, ó, o meu pai, ele sabe o que faz, é uma pessoa de caráter, ele fez uma boa escolha. Ele escolheu uma pessoa boa. Então, tem essa noção. Não tem muita a noção de boniteza, tá, pessoal? Então, o professor quer que vocês entendam bem simples. Quando tem noivos lá na igreja, a gente fala que é um ritual de casamento, tá certo? Ritual. Ritual é um ato religioso, um ato sagrado. Gravar bem isso, porque se aparecer na avaliação de vocês, o ritual de casamento de uma tribo indígena, professor, não entendi nada. Ritual de casamento é a cerimônia de casamento. Que bom, né? Que pena que nós não nascemos numa tribo indígena, né? Que pena, né, Davi? Eu não entendo, né? Mas tudo bem. Já pensasse, Davi, o Davi com 30 anos, de repente, lá vem, bate na porta, trouxe uma refeição para você. Pelo menos ia ser bem mais fácil do que hoje em dia, né? Mas tudo bem. Do Já que, né? pensou? Nem tudo. Aí ia trazer uma refeição, aí o Davi, morto de fome, ia comer a refeição. Aí a mãe dele, opa, filha, o casamento já está aceito. Ele aceitou a minha refeição. Ai, meu Deus. O ruim é se depois, é, depois dessa refeição, a mãe virou as costas, né? Deixou o prato para você. Batesse outra pessoa na porta, já pensou, Davi? Mais outro? Meu Deus. E agora? Se batesse outra mãe na porta, e Não vai. agora? Tu já tá com a barriga cheia, veio mais um Guardo, prato. guardo. Volta a hora. Não, mas tu ia casar só com uma, né? É uma pena. Pessoal, essa é uma questão só para vocês terem uma noção que de casamento, tá? Que dependendo da tribo era diferente, o ritual era diferente, tá? A cerimônia era diferente. Eu vou colocar só, falta 5 minutos, eu vou colocar um slide para me explicar a primeira questão e vou estar tirando a dúvida com vocês. Deixa eu arrumar aqui uma apresentação. Essa questão aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Deu. Davi, está aparecendo para você? Sim. Professor, o que é isso? Trata Tratar de Tordesilhas. O que foi isso aí, Davi? dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Perfeito, perfeito. Perfeito. E agora, falando sobre noiva, sobre casamento, a gente vai falar novamente sobre isso. Agora sobre Portugal. Davi, pode fazer a leitura? Ó mar salgado, quanto teu sal são lágrimas de Portugal, porque te cruzamos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezam, quantas noivas ficam por casar, para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena tudo que vale a pena, se a alma não é pequena, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao
Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele que escolheu o céu, Fernando Pessoa. O que o autor quis dizer com esse verso? Ok, tem um verso muito legal que, de vez em quando, aparece em folheto, diz assim, ó, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Às vezes aparece até em novela, em filme, tá? É sobre esse poema. Eu vou encerrar aqui essa apresentação, eu vou sair da apresentação, vou retornar para a sua tela. Novamente, o professor, tudo vale a pena se a alma não é pequena, está nessa poesia aí, nesse poema. O professor vai explicar para vocês, bem simples. Pessoal, por que existiu um tratado entre Portugal e Espanha? Por quê? Por causa que os dois se aventuraram ao mar, eles descobriram o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo continente e queriam tomar tudo aquilo dali. Aí fizeram um tratado para eles não ficar brigando mais. Aí, Tá. aí eu acho que é o. A palavra certa você já usou bem no final, brigando. Se tem um acordo, um tratado, tratado é um acordo, certo? Sim, Um tratado é um acordo. Se tem um tratado, é porque houve uma briga. Briga entre quem? Portugal e. Espanha. Isso. Então, esse poema está falando sobre a aventura de Portugal em descobrir novas terras, que muitas noivas ficaram, né? Olha só que bacana, né? Que quantas noivas ficaram por casar? Como assim, professor? Eu não entendi essa parte. Até passei uma vez uma atividade. Como tu entende, Davi, essa parte? Quantas noivas ficaram por casar? Que os maridos dela foram para o mar, né? Morreram lá e ficaram sem casar. Isso, justamente, é a grande aventura. Mas nesse assunto, pessoal, o professor vai querer que vocês entendam bem. Vai ter uma pergunta sobre isso. E quando fala sobre tratado, o tratado é um acordo entre Portugal e Espanha, porque havia briga entre eles, porque foram os primeiros países a se aventurar ao mar. E justamente, como o Davi falou, eles queriam, às vezes, o mesmo território, tá certo? São as duas perguntas, uma pergunta sobre as navegações, né? E outra pergunta sobre os índios. E a gente viu que índio não é tudo a mesma coisa, né? Não, por isso tem nomes diferentes, que não é igual. Pensam diferente, né? Tu queria, Davi, morar numa tribo indígena? Não sei, né? Tem que ver, tem que averiguar. Queria, Ana, Heloísa? Hum, Lá no meio da mata. Marcele, Cibele, vocês têm interesse futuramente viajar lá para uma. Que bom que a Ana colocou o não minúsculo, pensei que ela ia colocar maiúsculo. É, Eu tenho. Só conhecer, é... né? sim, para viajar, né? Para saber. Mas é muito interessante que a gente tem uma visão deles e a gente acaba não conhecendo, né, a realidade, né? Mas que bacana, então, para a gente ter essa noção, tá? Hoje, pessoal, quando vocês abrirem a atividade, vai ter a avaliação de vocês de história, até a avaliação de vocês. Terá duas questões de história, e é sobre isso. Eu espero que vocês acertem a questão, né? Vou O tentar. Davi certamente vai acertar, porque daqui a pouco deve ter alguém batendo na porta dele para entregar, né? Alguma... Vai demorar, vai demorar. Quando o Davi tiver 35 anos, alguém vai bater na porta dele, vai trazer uma refeição. Pessoal, então, hoje Entrar aqui dentro. vai ter duas questões de história nesse formulário. Se surgir alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem para o professor. Eu, particularmente, tá cansado já. Ela escreveu, tá cansado já. Casado. Cansado, rapaz, cansado, cansado. Ai, meu Deus do céu! Ai, ai.